Este é o momento da exposição da palavra do Senhor. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 3. Se você está nos visitando, nós aqui temos a prática de expor livros inteiros da Bíblia, e nós temos feito isso em 1 Pedro. Eu creio que desde fevereiro nós estamos expondo esta belíssima epístola, parte da palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 3. Semana passada nós olhamos para os 6 primeiros versículos e talvez as mulheres tenham pensado, 6 versículos para falar do nosso papel e um só para falar do papel do marido? Espere e você verá. Talvez o verso 7 tenha ainda muito mais em termos de responsabilidade, em termos de trabalho, de tarefa, do que nós vimos nos 6 versículos semana passada em relação às mulheres. 1 Pedro 3, apenas o versículo 7, hoje vamos aprender sobre o papel do marido. Diz assim as Santas Escrituras: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Como já foi pedido, já foi orado, que o Senhor agora fale ao nosso coração através da sua palavra. Amém. 2 filas se formaram à entrada de uma igreja numa reunião para homens. Uma longa fila permanecia em frente a uma porta, cujos dizeres eram os seguintes: homens que não são os líderes espirituais de suas famílias. E ao lado havia uma outra fila, cuja porta dizia: homens que são os líderes espirituais das suas famílias. E enquanto a primeira fila era uma fila longa, na outra fila havia apenas um homem. Apenas um homem. E chegaram nele e disseram: escuta, qual é o segredo? Qual é o segredo? Ele disse assim: não sei, minha esposa que mandou eu ficar aqui nessa fila. Irmãos, há uma necessidade evidente em nossos dias por homens que assumam a liderança, uma liderança amorosa, compreensiva e espiritual da família, da esposa e dos filhos. Nós vivemos, como disse pastor Jairo Cáceres, um processo de bananização dos homens, dos maridos. Aliás, quando eu li isso na apostila de aconselhamento bíblico dele, eu pensei, eu acho que ele escreveu errado, deve ser banalização. Não, ele queria dizer bananização mesmo. E ele explicou, a ideia do homem tido, como um homem banana. Precisamos de homens que ao invés de se negarem, ao invés de viverem um conformismo, ao invés de viverem num comodismo, homens com a coragem dada por Deus para que assumam a liderança das famílias. Na semana passada nós vimos que cabe à mulher se submeter à autoridade do homem, mas é preciso que haja o homem então que tenha disposição de exercer essa autoridade. Deus em sua palavra nos chama a sermos homens envolvidos no lar, que exercem uma liderança compreensiva, uma liderança amorosa. Hoje, queridos, através desse versículo, de um único versículo, 1 Pedro 3,7, nós veremos que o marido deve manter uma presença ativa no lar, uma presença graciosa e respeitosa, enquanto ele protege a esposa. Isso será muito bom para ambos. Mais uma vez, em resumo, queridos, aprenderemos nesta manhã que maridos devem exercer uma presença ativa no lar, enquanto graciosa e respeitosamente protegem a esposa. E isso será uma bênção, não somente para a esposa, mas será uma bênção para a vida também do marido. E nós veremos isso em 3 partes. Nós veremos qual é o mandamento, nós veremos como se faz isso, o conteúdo desse mandamento, e nós veremos o motivo desse mandamento. Então, em primeiro lugar, qual é o mandamento? O que deve ser feito? O mandamento é: o marido deve manter uma presença ativa no lar. Olhe comigo novamente o início do verso 7. Ele diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida
comum do lar. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar. Queridos, nós temos olhado para esta preciosa carta já há alguns meses e temos sido instruídos pelo Senhor através desta palavra. E Pedro escreveu esta carta para cristãos que estavam sofrendo, que estavam sendo perseguidos, gente que precisava de encorajamento para viverem o evangelho neste mundo, gente que não é deste mundo, que não era deste mundo, mas estava nesse mundo como nós hoje. Nós, como forasteiros, como peregrinos, estamos nesse mundo. E nós começamos a olhar, queridos, a partir do capítulo 2, nós vimos, por exemplo, nos versos 11 e 12 do capítulo 2, isso vai nos ajudar a entender por que Pedro diz assim: maridos, vocês igualmente. Do que Pedro está dizendo? Lembre-se, lá no capítulo 2, no verso 11 e 12, Pedro nos lembra que somos peregrinos e forasteiros e nos diz que nós devemos nos abster das paixões carnais, que fazem luta, uma guerra contra a nossa alma. Devemos nos abster das paixões carnais e Pedro diz que devemos ter uma conduta exemplar, praticando as boas obras. É isso que ele diz no verso 12, lá do capítulo 2. Você tem que se abster daquilo que o seu coração é inclinado, e você deve praticar boas obras. Nós vimos na semana passada como é isso para as mulheres. Para as mulheres, elas precisam se abster daquela inclinação de quererem ser dominadoras, de quererem controlar os maridos, os filhos, a casa. Elas precisam se abster dessa inclinação e elas devem praticar as boas obras, ou seja, se submetendo à autoridade espiritual do marido. E aqui, agora nós vemos hoje como os maridos praticam as boas obras. O que é praticar as boas obras? Aqui significa viver a vida comum do lar. O que é, queridos, viver a vida comum do lar? Viver a vida comum do lar, aqui a ideia é de viver o dia a dia da família, liderando a família, liderando de forma espiritual a família. E muito se fala sobre essa liderança, e infelizmente há muita deturpação, há muito desvio em relação a isso, assim como nós vimos na semana passada, que muitos compreendem mal a ideia da mulher, da submissão da mulher. Muitos compreendem mal a ideia da liderança no marido. O que, querido, significa liderar? É preciso primeiro dizer o que não significa uma liderança compreensiva no lar. E assim como eu fiz na semana passada, para que as mulheres também não reclamem, eu vou colocar aqui o slide, vou compartilhar com vocês, para que vocês vejam o que significa liderança compreensiva no lar. Primeiramente, o que é que não significa? Wayne Grudem e John Piper, eles escreveram esse livrinho aqui, eu digo livrinho porque ele é fininho, Homem e Mulher, seu papel bíblico no lar, na igreja e na sociedade. E num dos capítulos, Wayne Grudem, ele fala sobre esta liderança compreensiva no lar. Vou pedir para que os irmãos coloquem ali, acho que já ficou combinado com o nosso... Isso, se alguém puder apagar ali, por favor, acho que fica mais fácil para os irmãos enxergarem, né? Então, o que não significa? Wayne Grudem diz, primeiramente, o que não significa. Liderança no lar, uma liderança compreensiva, não significa o uso de autoridade severa e dominadora. Aliás, no próprio texto, os irmãos perceberam que Pedro vai dizer que o marido deve tratar a esposa como a parte mais frágil, com muito cuidado, com muito zelo, deve tratá-la com respeito, deve tratá-la com honra. Por isso que ser líder dentro de casa não é ser um carrasco, não é ser um mandão, não é ser alguém que quer ser servido, é alguém que lidera para a glória do Senhor e para o bem da própria família. Liderança compreensiva no lar, irmãos, não significa compartilhamento igual na liderança da família. Deus deu ao homem esta responsabilidade. Não é para o homem dizer para a mulher, olha, lidere também, cabe a ele fazer isso. É porque nós, homens, somos muito suscetíveis a transferir responsabilidades e logo queremos compartilhar ou ainda passar toda a responsabilidade para a mulher. Então não significa liderança compartilhada. Liderança compreensiva também, segundo Wayne Grudem, não implica em menor importância para a esposa. Aliás, você deve ter percebido no final do versículo, ele diz assim, ele diz assim,
por ser a parte mais fácil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Então, a mulher não é menos importante do que o homem, ela é coerdeira da mesma graça da vida. Liderança compreensiva no lar, irmãos, não implica ceder a todos os desejos da esposa. Assim como pais não devem ceder a todos os desejos dos filhos, porque nem sempre o que a esposa ou os filhos vão desejar vai ser o melhor biblicamente falando. Cabe ao marido, na liderança compreensiva, entender biblicamente o que é melhor para a família e, por isso, conduzir a família ouvindo a esposa, sem dúvida alguma, mas não simplesmente cedendo a todos os desejos, quando estes não estão de acordo com a vontade do Senhor. E, por fim, queridos, liderança compreensiva não é opcional para os maridos. Aqui Pedro não está dando um conselho. Pedro não está dizendo, olha, se vocês quiserem, acho bom, não. Aqui, meus irmãos, é um mandamento. Vejam novamente, obrigado, viu, meus irmãos? Vejam novamente o que diz o texto. Ele diz, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar. É um mandamento do Senhor. E isso significa, se puderem acender novamente, eu agradeço e podem tirar o slide. Muito obrigado, viu, meus irmãos? Muito obrigado. Significa que se eu não estou exercendo essa liderança, eu estou pecando contra Deus. Eu estou deixando de fazer a vontade do Senhor. Maridos que não lideram o lar estão deixando de fazer o que Deus quer. Estão sendo omissos, estão desobedecendo a palavra do Senhor. Vão sofrer as consequências. O marido vai sofrer, a esposa vai sofrer, os filhos vão sofrer, a igreja vai sofrer. Aliás, como a igreja sofre quando não tem homens que lideram o próprio lar. Isso se reflete na igreja. Já viram eleição? E nós vamos ter eleição no início de agosto. Você vai fazer eleição na igreja, não tem homem. Não tem homem para ser presbítero, não tem homem para ser diácono, não tem homem para liderar a igreja, porque na maioria das vezes não tem homem para liderar a própria casa. E se não tem homem para liderar a própria casa, quem é que vai liderar a igreja? E vejam, irmãos, Deus que é o nosso guia, nós temos falado disso desde o início do culto, nós vimos isso em Isaías 48, Deus que é o nosso guia, que nos guia com poder e nos guia com fidelidade. Ele resolveu levantar homens, designar homens para liderar a família. E se não estamos liderando, nós estamos falhando. Você já percebeu que há uma tendência natural do homem de se desconectar do andar da casa? Pedro diz, igualmente, assim como as esposas devem praticar as boas obras, no caso delas, se submetendo à autoridade do marido, vocês igualmente, o mandamento para vocês é, vivam a vida comum do lar. Mas nós homens, eu me incluo nisso, nós temos uma tendência muito forte, muito natural, de nos desconectarmos do dia a dia da casa. E é muito fácil para nós homens nos conectarmos ao trabalho, a tantas outras atividades, e nos desconectarmos do dia a dia da casa. E é triste ouvir sobre a banalização do homem. Eu vejo, por exemplo, a gente vê nos desenhos animados, eu não sei, Eric, se corresponde à realidade também dos Estados Unidos, porque nós temos desenhos como os Simpsons, Homer Simpson. Qual é o estereótipo do homem, olhando para Homer Simpson? Um marido que não se envolve com o dia a dia da casa, um marido omisso, que deixa para a esposa todas as responsabilidades, um marido, por vezes, irresponsável, está mais preocupado, né, com o seu conforto, está mais inclinado a sentar no sofá e pegar o controle remoto ou ir beber no bar lá do mall. E os desenhos mostram isso. Peguem desenhos mais antigos. Eu lembro dos Flintstones. Lembram dos Flintstones? Alguns vão lembrar. Fred Flintstones e Barney. Eles tinham uma tendência mais para ir jogar boliche. Eram também, né, desconectados do dia a dia da casa, a Beth e a Vilma, que tinham que fazer tudo. Desenhos que refletem, lembram-se da família Dinossauro? Um dinossauro Dino, que representava esse estereótipo de marido também desconectado do dia a dia da casa. Será que esses desenhos refletem bem como os homens são? Eu temo, queridos, que possivelmente, muitas vezes sim.
E nós não podemos ser alienados, indiferentes em relação ao dia a dia da casa, em relação ao dia a dia do nosso lar. A Bíblia ensina que devemos viver a vida comum do lar. Devemos, queridos, devemos participar das coisas da casa. Como eu disse, é muito fácil para nós, homens, maridos, nos desconectarmos. E aí o que acontece? A mulher, alguém tem que fazer, e a mulher acaba fazendo. E às vezes até ela trabalha fora, e aí ela tem o trabalho de fora, ela tem o trabalho de dentro, e ela tem que administrar tudo. E o marido desconectado. Vai falar com ele, o quê? Não sabe de nada. Porque está desconectado. Está conectado na internet, está conectado no trabalho, por vezes está conectado no futebol, está conectado... E vejam, essas coisas não estou dizendo que são erradas, mas o problema é quando nós homens nos conectamos a tantas coisas e estamos desconectados do dia a dia do lar. E Pedro acrescenta, ele diz que os maridos devem viver a vida comum do lar, e ele acrescenta com discernimento. A palavra aqui, discernimento, ela poderia ser traduzida por conhecimento. Mas não pense você que Pedro esteja se referindo a um conhecimento puramente teológico. Eu preciso ter um conhecimento bíblico. Aliás, o conhecimento bíblico por si só não significa que vamos viver o dia a dia, a vida comum do lar. A ideia aqui de um conhecimento, esse discernimento, o conhecimento, é um conhecimento bem relacionado à sabedoria da prática do dia a dia. Sim, envolve conhecer a palavra de Deus, mas envolve também conhecer o lar, envolve conhecer a esposa. E você irá glorificar a Deus participando ativamente da casa com esse discernimento. Esse discernimento, como eu disse, não é um conhecimento analítico ou religioso, mesmo da sua esposa. Não é você conhecer a sua esposa analiticamente, religiosamente, mas é uma familiaridade pessoal que leva a um cuidado amoroso. Homens, será que nós de fato conhecemos as nossas esposas? Homem, marido, você conhece a sua esposa? Marido, você deve conhecer a sua esposa. Por exemplo, algumas perguntas que nos ajudam a entender o que é esse conhecimento. Você, marido, sabe quais são as preocupações que a sua esposa tem? Você sabe quais são os medos que ela tem? Quais as frustrações? Quais são os desejos, os sonhos que ela tem, os anseios? Você sabe o que tem preocupado, trazido preocupação a ela? Você sabe o que tem trazido ansiedade? Às vezes as mulheres estão ansiosas. E os maridos às vezes não percebem e não vão entender e buscar saber qual é a raiz daquela ansiedade. Muitas mulheres por vezes estão com medo, estão fragilizadas, estão machucadas e o marido não consegue perceber porque ele não tem buscado esse conhecimento. Você sabe quais são os desejos da sua esposa, você sabe o que a deixa realizada como esposa, o que a deixa realizada como mãe, o que a frustra como esposa, quais são as suas fraquezas, o que ela gosta. Nós, maridos, precisamos saber estas coisas. Vivam a vida comum do lar com discernimento, vivam o dia a dia, vivam ativamente no lar, conhecendo a esposa. É um conhecer que envolve sim a relação matrimonial, a relação sexual, mas vai além disso. É um conhecimento emocional, é um conhecimento de zelo, de cuidado. Marido, você conhece a sua esposa, você sabe dizer como está a sua esposa. É triste pensar que há manicures que sabem mais da esposa do que do marido. Há amigas que sabem mais da esposa do que o próprio marido. E perigosíssimo, outros homens que sabem mais sobre a esposa do que o próprio marido. Maridos, vivam ativamente no lar, com conhecimento. Então, este é o mandamento. Agora, queridos, vejam que Pedro, ele continua e ele vai dizer como devemos viver isso. Ele já diz com discernimento e ele continua dizendo assim, vejam comigo o verso de número 7, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Ele vai falar dando honra
a esposa. Homens que conhecem as suas esposas estarão prontos para amá-las de forma sacrificial e servindo com alegria. E Pedro então vai explicando como exercer esse mandamento. Ele diz, dando honra à esposa. Poderíamos traduzir também como tratando a esposa com dignidade, com respeito. Infelizmente, irmãos, nos dias de Pedro, e infelizmente não podemos dizer que seja diferente hoje, as esposas eram muito subjugadas, eram muito maltratadas, as mulheres eram desprezadas, humilhadas e sofriam opressão por parte dos homens. E se no mundo da cultura greco-romana, daqueles dias, para quem Pedro escreveu, que hoje é a região da Turquia, hoje não tem sido diferente. Quantas mulheres oprimidas, quantas mulheres que são subjugadas, quantas mulheres desrespeitadas, humilhadas. Agora, a Bíblia diz que o homem bíblico, o marido cristão, no entanto, ele deve tratar a esposa de maneira digna, de maneira respeitável, de maneira honrosa. Mais uma vez, vejam o que diz Pedro, com discernimento, dando honra à esposa. Quando nós não tratamos nossas esposas com honra, com dignidade, com respeito, nós estamos pecando contra Deus. O mandamento de que a mulher deve se submeter à autoridade do marido, que nós vimos nos 6 primeiros versículos, não dão ao homem o direito de liderar de qualquer jeito, de forma desrespeitosa, de forma humilhante, de forma indigna. Nós devemos liderar, participando ativamente do lar, mas liderando com respeito, liderando, considerando a esposa com dignidade. E por quê, meus irmãos? Então, em terceiro lugar, depois de Pedro dizer o mandamento, depois de Pedro dizer como fazer, Pedro vai dizer por que fazer. Ele diz aqui na continuação, ele diz assim, considerando, né? Ou como ele diz assim, por ser a parte mais frágil. Por ser a parte mais frágil. Porque homens devem tratar a esposa com honra, devem tratar com respeito? Porque a esposa é a parte mais frágil. Aí os estudiosos discutem sobre isso. O que Pedro está querendo dizer ao escrever que a esposa é a parte mais frágil? Certamente, irmãos, aqui fragilidade não está associada, por exemplo, à capacidade de sentir dor, de forma alguma, né? Muito pelo contrário. A gente percebe na prática como as mulheres têm muito maior capacidade, têm muito maior força para resistir à dor. A mulher é capaz de dar à luz sem desmaiar, e o homem, às vezes, por causa de uma dor de dente, já desfalece, né? A esposa, às vezes, está doente, está com bastante problema de saúde, está conduzindo a casa e faz comida e cuida dos filhos. O marido, às vezes, por causa de um resfriado, está lá prostrado, não é assim? Então, as mulheres não são mais frágeis nesse sentido. De forma alguma, como eu disse, muito pelo contrário, a fragilidade também não significa inferioridade em relação ao marido. Irmãos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E logo na sequência nós vemos Pedro dizendo que são herdeiras, vejam só, da mesma graça, são co-herdeiras da mesma graça da vida. Mulheres não são inferiores a homens, nós temos repetido isso. Aliás, o apóstolo Paulo, quando fala sobre este assunto, lá em Efésios 5, ele diz que a mulher deve ser submissa ao marido e que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e deve santificá-la. Então a Bíblia nunca coloca, eu acho estranho quando as pessoas dizem que a Bíblia é um livro machista, porque pelo contrário, a Bíblia fala sobre a mulher criada à imagem e semelhança de Deus, a mulher sendo tratada com respeito, a mulher sendo tratada como algo precioso, como um vaso frágil. O texto no original é isso, né? Como um vaso frágil. Fragilidade então não significa inferioridade. Eu achei interessante a forma como Dr. David Merck, no seu comentário bíblico sobre família, definiu a ideia de fragilidade. Ele disse o seguinte: parece mais apropriado a expressão como descrevendo a mulher como um vaso ornamental, delicado, precioso, de grande valor
e que deve ser protegido a qualquer custo. Um vaso ornamental, aquele vaso que você usa para decoração, bonito, que enfeita, ornamenta o lar. Um vaso delicado, precioso, de grande valor, que deve ser protegido a qualquer custo. Eu creio, irmãos, que David Merck está no caminho certo. Eu creio que essa ideia, quando Pedro diz: trate a esposa como parte mais frágil, trate com cuidado, trate com zelo, seja respeitoso, porque ela é a parte mais frágil, preciosa, que você deve cuidar, a ponto, se necessário, como Paulo escreve lá em Efésios 5, de dar a sua própria vida por ela. Sim, a liderança compreensiva no lar implica em um amor sacrificial, onde homens estão dispostos a morrer em favor da esposa. O problema é que os homens, por vezes até as mães, criam de forma errada, criando um menino não para defender, não para zelar, não para respeitar, não para amar, mas para ser uma espécie de alguém que só quer ser servido, ou às vezes é indiferente. Isso serve para vocês, mães, que têm os seus filhos, meninos, para vocês, pais e mães. Será que nós estamos criando nossos meninos para serem esse tipo de homem? Sexta-feira eu e Cris e as crianças fomos fazer uma visita para uma família muito querida lá em Louveira, e me chamou a atenção, o marido disse assim, sobre o filho mais velho, disse: o Mateus, porque tem o Mateus e tem as meninas, né? Tem a Rebeca e a Maria Helena, e que são menores. Falou assim: o Mateus, eu ensino aqui, Mateus, eu digo: filho, quando eu não estou aqui, você é o homem da casa. E o Mateus tem o quê? 13 anos. Você é o homem da casa. E você que deve proteger a sua mãe e as suas irmãs. E você deve respeitá-las. Então ele disse assim: aqui, ai de alguém que desrespeita a mãe. Ou seja, um marido que zela, que cuida da própria esposa. E que não permite que os próprios filhos a desrespeitem. Eu me lembro de ler de um homem que, quando entendeu essa ideia, ele disse: eu quando casei, eu pensava, eu preciso estar preparado, para se algum homem vier se levantar contra a minha esposa, vier machucá-la, vier querer fazer mal a ela, eu defendê-la. Mas hoje eu entendo que quem mais machuca a minha esposa, quem mais a maltrata, sou eu mesmo. Eu preciso defendê-la de mim mesmo. Irmãos, nós precisamos ser homens assim. Nós precisamos criar nossos meninos para serem homens que defendem, que cuidam, que zelam, que lideram amorosamente o lar, que tratam a esposa como parte mais frágil. Por quê, queridos? Pedro diz porque é a parte mais frágil. Pedro continua, e eu quero terminar falando sobre o porquê deste mandamento. Ele diz: por ser coerdeira da mesma graça da vida. E agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Queridos, quando nós devemos, aliás, tratar esposas assim, liderar a família assim, porque a esposa é coerdeira da graça da vida, ou seja, ela é igual ao homem, e nós temos essa esperança de vida eterna, homens e mulheres. Então não há superioridade ou inferioridade, de forma que tanto o feminismo, que coloca a mulher acima do homem, e que o homem é um ser desprezível e que não se precisa do homem, quanto o machismo, que coloca o homem superior à mulher, estão errados. Homem e mulher, pertencentes ao Senhor, são co-herdeiros, são juntamente herdeiros da mesma graça da vida. E há mais um motivo, e um motivo final. Olha só o que Pedro diz: agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Significa, queridos, que quando homens não agem dessa forma, homens crentes, cristãos, pode ser pastor, presbítero, diácono, professor de escola dominical, quando não lideram amorosamente, compreensivelmente, como Pedro diz aqui, eles têm o seu relacionamento com Deus afetado. Queridos, a forma como nós lidamos com o nosso lar, nós homens,
E com as mulheres também não é diferente. Mas a forma como nós, homens, lidamos com a nossa casa afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. É impossível você ser um servo do Senhor, você ter uma comunhão plena com o Senhor, você ser um instrumento nas mãos do Senhor, se dentro de casa você não exerce o seu papel biblicamente. Quando um homem não lidera da forma como Deus coloca, amorosamente, compreensivelmente, de forma protetora, honrosa a esposa, ele tem o seu relacionamento com Deus abalado. Pedro diz, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Queridos irmãos, nós aprendemos nesta manhã como o homem cristão glorifica a Deus dentro de casa, como ele pratica as boas obras, como ele vive o evangelho dentro de casa, vivendo ativamente o dia a dia da casa. Irmãos, vamos pedir a Deus, nós homens, que Deus nos perdoe pelas vezes que nos desconectamos, isso tem sido tão comum, por causa da nossa preguiça, por causa do nosso egoísmo, por pensarmos mais em nós mesmos, nos desconectamos do dia a dia da casa, sobrecarregamos a esposa. Vamos pedir que o Senhor nos perdoe. Nós aprendemos nesta manhã que homens devem liderar compreensivelmente o lar, com conhecimento, com discernimento. Vamos, homens e mulheres, orem por isso, orem por nós. Vamos conhecer, para zelar, como nós vamos cuidar, como nós vamos liderar a esposa, se nós não sabemos como ela está, o que ela tem passado, o que a tem afligido, o que ela deseja. Nós aprendemos nesta manhã que devemos tratar a esposa com dignidade, com honra, com respeito. Vamos pedir a Deus pelas vezes que desrespeitamos nossa esposa e pedir que Ele nos ajude. Nós aprendemos nesta manhã que devemos tratá-la com muito cuidado e zelo, porque elas são muito preciosas. Parte mais frágil, um vaso precioso, frágil, que precisa ser cuidado, protegido com a nossa própria vida. Sabe por quê? Porque elas são iguais a nós, elas não são inferiores. E para que as nossas orações, a nossa comunhão com Deus não seja interrompida. Eu tenho uma boa notícia para nós homens falhos. Existe um homem perfeito, um noivo perfeito, que lidera a sua igreja de forma perfeita, que esteve disposto a deixar a sua própria glória, e Ele o fez, para vir a este mundo, em favor da sua noiva, e que amou ao ponto de entregar a própria vida pela sua noiva, pela sua igreja. E Ele é Cristo. Cristo que é forte, poderoso e amoroso, para ajudar homens como nós a liderarmos espiritualmente o nosso lar.